Porcentagem é um assunto que despenca na prova do Enseja e você não quer desperdiçar nenhum ponto, certo? Nesta aula eu resolvo 3 questões do Enseja, uma de cada nível, sobre esse tópico de matemática. Fica comigo até o fim e vem acertar! Olha essa questão que legal. O gráfico apresenta a evolução dos preços médios do litro da gasolina e do etanol de 2008 a 2012. Especialistas dizem que o preço do litro do etanol tem de ser até 70% do preço do litro da gasolina, para que seja financeiramente mais vantajoso abastecer com etanol. Em quais anos foi mais vantajoso abastecer com gasolina em vez de etanol? Então, eu vou vir aqui no gráfico e observo que o preço do etanol é representado por essa linha mais escura, enquanto que o preço da gasolina por uma linha mais clarinha. Então, olha só, no caso de 2008, primeiro, eu vejo que o preço do etanol foi de R$ 1,25 e da gasolina R$ 2,50. Então, vamos pegar aqui 2008 e fazer a continha. Eu pego o do etanol, R$ 1,25, e divido pelo R$ 2,50 da gasolina. Para fazer essa divisão, eu posso multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com 125 dividido por 250, certo? Mais uma coisa. O 125 eu posso escrever simplesmente como 5 vezes 25. E o 250 eu posso escrever simplesmente como 5 vezes 50, né? Então, eu vou cancelar o 5 com o 5. E aí, eu pego 25 dividido por 25, dá 1. 50 por 25 dá 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Em percentual, você multiplica por 100. Isso aqui dá 50%. 50% é menor do que os 70% indicados ali pelo especialista ou pelos especialistas. Então, é mais vantajoso, em 2008, abastecer com etanol. Agora eu vou para 2009. 2009 apresenta aqui, ó, etanol 1,40, gasolina 2,30. Eu faço a mesma coisa. Então, eu pego 1,40, ou seja, 1,4, e divido por 2,30, que é o 2,3. Anda aqui com a casa decimal para a direita nos dois caras, então fica com 14 por 23. Vou ter que fazer a continha aqui. Olha só, 14 dividido por 23 vai ter um 0, aqui, dá 140. Se eu pegar por 6, vão sobrar 2. Não precisa mais fazer conta. Deu 0,6. É menor do que 70%. Então, eu já sei que esse cara aqui é menor do que 70%. Portanto, ainda está vantajoso abastecer com o etanol em 2009. Foi, né? Digamos assim. Bom, e agora? No ano de 2010, a gente pega aqui, a gente vai ter 1,80 por 2,40. Então, ó, 2010 é 1,80, ou seja, 1,8 por 2,40, que é 2,4. Mesma coisa aqui, 18 por 24. Bom, você pode fazer o seguinte aqui. Divide o 18 por 6. 3 vezes 6, 18. Então, sobram 3. 24 por 6 dá 4. 3 quartos. Isso aqui é 0,75. Ou 75%. É maior do que 70%. Ou seja, em 2010, era mais vantajoso abastecer com gasolina e não com etanol. Em 2011, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui, 2,20 por 2,70. Então, 2,2 por 2,7. Isso aqui dá 22 por 27. Fazendo uma continha aqui, a gente vai ter, ó, 22 por 27. Vamos multiplicar o 27 por 7 para ver se passa ou não os 70%. 7 vezes 7 dá 49. Vão 4 aqui. 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. 189 está longe dos 220 aqui, porque a gente teria 0, então seria 220 por 27. Isso aqui dá maior que 0,7. Portanto, como ele é maior que 0,7, a gente vai precisar de um número muito maior, eu simplesmente já sei que em 2011 for melhor abastecer com gasolina, tá? Aí você pode até parar as contas, porque ó, as alternativas apresentam apenas duplas de números. Qual alternativa apresenta os anos de 2010 e 2011? Alternativa D, portanto, é essa a resposta, beleza? A embalagem de um alimento produzido destinado ao público juvenil possui o seguinte quadro nutricional. Uma recomendação indica que alimentos destinados a esse público devem ter uma distribuição nutricional mais rica em carboidratos, contendo 60% dos valores diários, e mais pobre em sódio, contendo apenas 30% dos valores diários.
O nutricionista deverá adequar a nova quantidade desses nutrientes para a mesma porção de produto e elaborar um novo quadro nutricional que atenda à recomendação. Dessa forma, no novo quadro nutricional deverão constar como novas quantidades de carboidrato e de sódio, respectivamente. Então, olha só, eu venho aqui na tabela, vou colocar primeiro os nossos olhos no carboidrato. Ele está dizendo que nesta porção diária aqui de 150 gramas, há 40 gramas de carboidrato. E esses 40 gramas representam 20% da dose diária, digamos assim, recomendada, da quantidade diária. Ou seja, se a quantidade diária for X, então se a gente pegar 20% e multiplicar por X, a gente vai obter o quê? 40 gramas. E aí eu posso descobrir o X. Eu passo o 20 dividindo. Como é que fica então? Ó? Eu vou ficar com X é igual a 40 dividido por 20%. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E aí você vai fazer o seguinte, divisão de fração. Você vai trocar a ordem da segunda e multiplicar. Ou seja, em vez de dividirmos por 20 sobre 100, nós vamos multiplicar por 100 sobre 20. Então, olha como é que fica aqui. Fica 40 vezes 100 sobre 20. Aí a gente faz algumas simplificações. 0 com 0, 4 por 2 dá 2. 2 vezes 100 dá 200. Então, isso aqui nada mais é do que 200 gramas diários. Então, de carboidrato, a pessoa, o jovem, precisa consumir 200 gramas diários. Agora, veja, ele quer que o valor nutricional do alimento seja de 60% dessa dose. Ou seja, qual que é a quantidade? É simplesmente 60% vezes 200 gramas. Como é que fica aqui? Ó? 60 sobre 100 é a mesma coisa que 60%. Multiplicado por 200. Aí você tem aqui a velha fração de uma quantidade. O link sobre esse tema está aparecendo aqui em cima para você no card, tá bom? Para você entender melhor sobre isso. Mas, basicamente é cancelamento dos zeros, multiplicação do 60 pelo 2. É isso que a gente vai fazer. Bom, então, 60 vezes 2 é 120. Então, isso aqui dá 120 gramas. Ou seja, neste alimento é preciso que tenha um total de 120 gramas de carboidrato, nessa porção aqui de 150 gramas. Aí eu venho aqui e vejo que a resposta correta é a A. Ah, mas você não vai fazer a do sódio? Não precisa fazer a do sódio, porque você está vendo que as alternativas já são eliminadas simplesmente pelo fato de que B, C e D não apresentam 120 gramas. Então a resposta correta é a A. Para fazer, no caso do sódio, é a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, 50% da porção diária de sódio, 50% de Y, vai ser igual a 500 miligramas, ou seja, 0,5 grama. O Y nada mais é do que o 0,5 dividido por 50%, tá certo? Isso aqui dá simplesmente 1 grama, ou seja, 1 grama de sódio diariamente que a pessoa pode consumir, o jovem aqui no caso. Se eu quero 30% disso, eu faço 30% vezes 1, que é a mesma coisa que 30 sobre 100 vezes 1, que dá 30 sobre 100. Então, isso aqui é 0,3 grama por dia. Para transformar em miligrama, isso aqui basta multiplicar por 100, ou seja, 300 miligramas, confirmando que a resposta correta é a A, beleza? Olha só essa última questão aqui, é a mais difícil e parece nível Enem, tá? Não vou mentir, não. Para a produção de um produto de massa de 1,5 kg, uma indústria utiliza meio quilo da matéria-prima A e 1 kg da matéria-prima B. O preço de custo por quilo é de R$ 15,00 para a matéria-prima A e de R$ 4,50 para a matéria-prima B. O valor de venda desse produto é calculado acrescentando-se 50% ao valor de custo total dessas duas matérias-primas. A partir do próximo mês, o preço de custo por quilograma da matéria-prima A sofrerá um aumento de R$ 6,00. Entretanto, deseja-se manter a mesma composição na produção e o mesmo valor de venda do produto. Para isso, a indústria analisa que necessitará reduzir o percentual de acréscimo aplicado sobre o valor de custo para calcular o seu valor de venda. Para atender a essas condições, o novo percentual aplicado será D. Então, olha só, em primeiro lugar, nós vamos olhar para este parágrafo aqui e vamos deduzir algumas informações e os cálculos. Então, olha só, a unidade do produto é de 1,5 kg, sendo meio quilo da matéria-prima A e 1 kg da matéria-prima B. Os custos vão incidir sobre as suas respectivas massas. Então, o custo de R$ 15,00 vai incidir no meio quilo do A e o custo de R$ 4,50 no 1 kg do B.
Então olha só, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma regrinha de 3 rápida aqui. Se 1 quilo da matéria-prima A custa R$15, então meio quilo da matéria-prima A custa quanto? X. Faz a multiplicação em cruz, a gente vai ficar com x é igual a 15 vezes 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então isso aqui é 15 dividido por 2. Fazendo a conta, isso aqui dá 7,5. Ou seja, o preço de produção desse produto vai ter um custo aqui de R$ 7,50 da matéria-prima A e vai ter uma parte da matéria B. A matéria-prima B custa R$ 4,50 o quilo, só que é 1 quilo que é usado dessa matéria-prima. Então basta a gente somar aqui por 4,50, né? Porque vai gastar exatamente o valor de 1 quilo. Quando você soma 7 mais 4, você vai ter 11. Meio mais meio, 1. Então 11 mais 1, 12. Então R$12 é o preço que ela paga, que a empresa paga, para produzir uma unidade desse produto. Agora veja, ele diz aqui, o enunciado, que o preço final do produto, aquele que vai para o consumidor, tem um acréscimo de 50% sobre o valor de custo, o valor da produção. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? O preço é simplesmente R$12 vezes 1 mais 50%, mais a metade. Tem um acréscimo de 50%. Bom, o 50% a gente já viu que é o 0,5. Então isso aqui é a mesma coisa que 12 vezes 1,5, tá bom? É a mesma coisa que 12 vezes 1,5. Outra forma de você fazer isso aqui é a mesma coisa que escrever 12 mais 12 dividido por 2, tá? Porque o meio aqui é a mesma coisa que fração 1 sobre 2. Então, 12 por 2 é 6. Isso aqui dá 12 mais 6, que é a mesma coisa que R$18. Então, o preço final que vai para o consumidor é de R$18. A empresa fica com R$6 de lucro. Beleza. E agora a segunda parte. Vai haver um aumento no preço da matéria-prima A. Ela vai passar de R$15 para 15 mais 6. Então, o novo preço da matéria-prima A, ele é de 15 mais 6, que dá R$21, tá bom? Beleza. Como a composição desse produto vai ser a mesma, não mudou, então você vai continuar utilizando meio quilo da matéria-prima A. Portanto, a empresa vai gastar quanto? Vai gastar R$21 vezes 0,5 para comprar a matéria-prima A. E vai gastar também mais R$4,50 na matéria-prima B, que não mudou nada. Bom, 21 vezes 0,5 é a mesma coisa que 21 sobre 2, né? Isso aqui é a mesma coisa que 10,5. Então, 10,5 mais 4,5 dá exatamente R$15. Ou seja, o preço de custo desse produto foi de R$12 para R$15. O que acontece? Ele quer que o consumidor continue pagando os R$18 para não perder a clientela de repente, né? Então ele não vai, a empresa não vai repassar esse aumento para o consumidor, porque não é interessante para ela neste momento. Então a gente precisa calcular qual vai ser o percentual sobre este valor de R$15 que faz com que o acréscimo sobre ele chegue aos 18. Ou seja, traduzindo aqui, eu quero que R$15 vezes 1 mais uma taxa de acréscimo I seja igual a R$18. É isso que eu quero. Como que faz essa conta aqui? Ó? Distribuindo aqui, a gente vai ter 15 mais 15i é igual a 18. Passa para lá, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter 15i é igual a 18 menos 15. 18 menos 15 é 3. Então, i é a mesma coisa que 3 sobre 15. Eu passei esse 15 para lá, dividindo. 3 sobre 15, bom, divide essa fração por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 5. 1 quinto. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2 ou 20%, é a mesma coisa. Portanto, nós descobrimos que o percentual de lucro da empresa será agora de 20%, a margem de lucro, não vai ser mais de 50%. Beleza? Letra C. Gostou dessa aula? Então se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todo o conteúdo do Enseja que temos feito aqui. Bons estudos!